conversando por aqui. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Giovana Romani, eu sou redatora-chefe da Glamour. A gente está fazendo uma série de ações e, enfim, desde matérias, cards, posts no Instagram e esse formato do Glamour Talk sobre o futuro da influência digital. É um assunto que vem há um tempo já e agora com a pandemia acho que se tornou meio necessário, né, falar sobre isso e aí vocês duas vêm muito a calhar nesse debate da influência, porque a Stephanie acho que mistura um pouco de tudo. Você é super ativista, mas fala de moda, beleza, e fala de outras coisas também, então, sim, encaixa nesse, né, de ser uma influencer 360 mesmo, mas que não deixa o ativismo de lado. E a Maria é super curioso porque, enfim, traz essa sátira do que é ser influencer hoje, né, desse papel de ficar falando com a câmera, ensinando um make, mas trazendo totalmente o contexto político para dentro desse formato. Então, por isso que a gente achou que seria bem incrível ter vocês duas discutindo o como se posicionar nas redes. Então, primeiro, eu queria que vocês me falassem um pouquinho de vocês, de como vocês estão essa semana, que, né, a gente já tinha marcado isso antes, mas no fim acabou sendo uma semana muito decisiva e muito importante para pensar posicionamento nas redes e como levar também esse posicionamento para além das redes, né? Então, quem quiser começar me contando como passou essa semana e como está se sentindo nesse momento, pode começar. Basquiat resolveu aparecer agora. Tá. Que bom. Ele era nosso convidado também. Posso falar? Acho que posso começar? Pode. Eu acho que foi uma semana muito atípica, né? Me pensando como uma mulher negra, foi muito também. Terça-feira foi um dia muito intenso. E eu acho que às vezes lidar com a intensidade das redes é muito mais difícil do que lidar com a intensidade fora das redes, porque a gente não entende às vezes que é intensidade, né? Imagina que eu acordei com muita gente me marcando em vários posts ou me seguindo e falando muita coisa, eu nem tinha controle sobre isso. Aí eu tirei uma quarta-feira sem internet, falei assim, tipo, não vou dar conta, né? Eu acho que todas as ações têm uma consequência. A gente está vivendo um contexto muito assustador político, de desamparo social. As pessoas elas estão na rua clamando por direitos mínimos e básicos e ao mesmo tempo a gente está ilhado em casa, né? Então você também se sente um pouco impotente e tem toda essa intensidade das redes que acho que elas foram muito intensificadas nessa quarentena. E como mulher negra, como feminista, eu tô tentando também entender quais são os meus limites nesse novo normal. Sim, concordo plenamente, assim, eu também, são semanas difíceis, né, e eu entendo que a Stephanie tá falando na posição dela de mulher negra, porque eu tive a ideia, também impulsionada por essa semana, de fazer um vídeo da blogueirinha do fim do mundo e chamar uma atriz negra, obviamente, para fazer a blogueirinha do fim do mundo, falando sobre questões raciais. E eu convidei uma atriz negra, minha amiga, para fazer, e ela falou: Maria, essa tá sendo uma semana, nunca irmãos brancos me demandaram tanto quanto essa semana. Eu tô um pouco até frágil, um pouco desestabilizada, porque por um lado eu vejo como isso é incrível, mas por outro tô cansada, sabe? Tô até mais frágil do que outras semanas. Então, eu, tipo assim, eu agradeço o convite, mas eu acho que eu não dou conta. Então, é isso, assim, eu acho que agora, essa semana é uma semana que muitas pessoas brancas, né, como eu, estão tentando recuperar o tempo perdido de não olhar para a raça como, obviamente, um elemento fundamental na militância. E eu acho que é isso. Eu acho que isso tem que ser uma constância e não só um dia de quadrado preto no Instagram, né? E acho que isso que você falou já dá um bom jeito da gente começar esse debate, assim, né? Sobre interseccionalidade. Você falou da militância, como, né, como a gente pode militar e cada um ter sua posição e tal, mas sem olhar para esse recorte, sem fazer esse recorte, acaba sendo uma militância um pouco esvaziada. Isso. Que as redes sociais, elas trazem muito um sentimento de eu preciso resolver esse problema agora. Né? Do tipo, aconteceu algo, então eu preciso resolver, eu preciso me posicionar, eu preciso dar um jeito. E tem problemas que eles são sistêmicos, eles são históricos, não é do dia para noite, não é
não é um post, não é uma curtida, não é uma seguida que você vai resolver esse problema. E se fosse assim, meu Deus, seria muito mais simples, né? A gente resolver todas as outras questões, que não só as questões raciais, né? As questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões de classe. Nossa, eu queria que fosse simples, mas não é. E aí eu acho que as pessoas precisam também compreender, que eu sempre digo, qual é a nossa responsabilidade por trás do que a gente divulga e por trás do que a gente mesmo representa também fora das redes. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, assumir uma responsabilidade. Se eu quero assumir uma responsabilidade antirracista, eu preciso entender, compreender, buscar, sair de uma posição cômoda, que é uma posição disso, o outro vai me informar sobre isso, eu não preciso me informar sobre, e buscar mesmo, buscar ações, buscar formas de pensar. Eu acho que as redes sociais, às vezes, para mim, é sempre 880, né? Eu acho que é importante porque a gente consegue difundir informações e a gente consegue fazer conexões com pessoas de diferentes perspectivas e diferentes contextos de território. Eu mesma como mulher negra, consigo falar com mulheres negras americanas, consigo falar com mulheres negras francesas, consigo falar com mulheres negras cabo-verdianas e, sabe, eu consigo ter esse contato que para mim é muito rico. Mas do outro lado, eu vejo muito um sentimento de que as pessoas acham que as redes vão resolver tudo. E não, assim, não vão. E a gente está tentando, inclusive, traçar ferramentas para resolver esses problemas a longo prazo, com a calma que a gente precisa e com isso que eu sempre digo, né, com a responsabilidade que é necessária. E completando, concordo plenamente, assim. Eu acho que as redes têm essa limitação, óbvio. Eu acredito também que as redes, como a gente está falando de influenciadores, né? A gente de fato tem influenciadores. E a blogueirinha do Fim do Mundo parte desse pressuposto de até criticar blogueirinhas brancas que são alienadas e optam pela alienação e, consequentemente, alienam seus públicos. Mas eu sempre, minha consciência política, né, para fazer esses vídeos de crítica, eu digo que a minha porta de entrada para a política e para conseguir fingindo normalidade, debatendo com a Stephanie, mas Stephanie, você é uma ídola minha mesmo, assim, há muitos anos que eu te acompanho pelo Facebook, eu juro, eu não quero te deixar constrangida no evento que você estava, eu estava presente, eu até falei com você, eu falei, só queria te dizer que você é a máxima, você não vai lembrar porque, óbvio, acho que muita gente fala com você sempre. Mas é porque, de fato, você é você foi uma das feministas responsáveis por formar o meu feminismo. E eu vi uma live dessa semana da Djamila, né, que é, inclusive, também uma das minhas influências, e ela fala que a empatia é uma construção intelectual, é uma construção política, e é uma construção também diária. Então, as pessoas não nascem empáticas da noite pro dia. Isso é uma construção. Então, eu leio feministas negras, eu comprei livros da Bell Hooks, graças à influência de vocês. Então, eu acho que também existe uma responsabilidade dessas pessoas que estão na internet todos os dias e de quem elas seguem, de quem elas querem seguir, de quem elas querem também tornar famosas, né? Então, é isso. Eu acho que as redes também têm quem está nas redes e produzindo conteúdo também precisa, a partir de agora, ter mais responsabilidade com esse conteúdo. Stephanie, quem é a sua Stephanie, assim? Quem te influenciou? Quem te ajudou na formação do seu feminismo da sua consciência, enfim? Ou se é algo que vem já de família e outra... Nossa, é muito engraçado, porque eu sempre tive uma visão de gênero muito mais, às vezes até mais resolvida que a racial, assim. Porque a minha mãe, ela é uma mulher muito da liberdade dela, assim, e ela falava que eu tinha que ser livre em todos os aspectos e ninguém tem que dar ordem para você, ninguém tem que definir quem você é. Então, na minha cabeça, todo mundo era assim. Eu achava que todo mundo, né? Isso é uma coisa muito louca, porque quando você é criada numa perspectiva, eu tinha muitas mulheres ali no meu entorno e elas agiam muito em relação ao que elas gostavam, ao que elas queriam. Então, na minha cabeça, todo mundo era assim. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu percebi que não, todo mundo não é assim, né? De um jeito um pouco chocante, quando eu vi que as pessoas elas têm uma visão muito muito agressiva quando você tem uma opinião e você é uma mulher, né? E aí eu era uma mulher e negra, então imagina que essa agressividade ela era duplicada, porque a gente vive num contexto em que a ausência de representação também se dá porque as pessoas têm medo de se posicionar.
né? Eu acho que existem vários fatores em relação a isso, não só as pessoas não terem conhecimento, mas muitas têm medo de falar o que elas acham. E eu não tinha muito esse medo, porque eu não tinha muito esse parâmetro, né? E eu acho que a virada de chave para mim, pelo menos quando eu tinha 18 anos, foi o Blogueiras Negras, assim, que aí não é uma figura, né? Mas acho que é a ideia do que eram Blogueiras Negras, que eram várias mulheres negras, inclusive desde da Djamila, textos da Sueli Carneiro, tinha tudo ali, né? E eu abri esse site, eu lembro até hoje como foi muito emocionante, porque eu tava numa aula da faculdade e eu abri um texto e eu comecei a ler, e foi a primeira vez que eu me identifiquei 100% no texto, sabe? Foi a primeira vez que eu falei, olha, o que acontece comigo não é um problema meu. E isso para mim foi, tipo, muito importante para eu entender que eu era uma mulher negra e o que era ser uma feminista negra e quais eram as coisas que me ligavam a outras mulheres negras. Para mim foi assim a virada de chave assim total. E também de você ter várias mulheres negras de vários contextos, de várias idades e de várias estéticas, de várias linhas de pensamento, escrevendo sobre o seu ponto de vista diverso, desde novelas até coisas mais acadêmicas, também era muito enriquecedor e eu tive a chance de vivenciar isso, né, no auge. Então eu acho que essa foi muito a minha virada, assim, de tipo, de consciência, e eu sempre falo sobre isso porque para mim é um pouco até emocionante, porque eu acho que Blogueiras Negras marcou mesmo uma geração de mulheres negras. E daí, para você ter o seu canal, o seu posicionamento, a sua rede e ela começar a crescer, como que foi? Era um canal, era um perfil pessoal e aí você naturalmente começou a crescer com as opiniões que você colocava? Como que isso se iniciou? Enfim, é uma pergunta para as duas, tá? Primeiro. No meu caso, eu acho que isso foi muito doloroso, na verdade, isso não foi uma coisa muito positiva. Hoje eu faço, inclusive, muita terapia para tentar entender esse processo da dor para algo totalmente diferente, que é você ter contato com pessoas que te admiram, né? Como administrar isso na minha própria mente, porque eu realmente comecei a dar opinião sobre tudo, inclusive porque eu já tinha essa ideia vinda da minha mãe. A minha mãe acha todas as minhas opiniões maravilhosas, inclusive se ela não está inscrita é porque ela tá pedindo para alguém gravar para ela, porque ela vê todo o comportamento que eu faço. Inclusive ela briga em algumas lives quando alguém fala mal de mim. Então assim, a minha mãe é uma pessoa muito ativa no sentimento de tipo, você é maravilhosa, filha, se jogue para o mundo, né? Ela me criou muito desse jeito. Eu comecei a dar opiniões sobre tudo no meu Facebook. E na faculdade eu comecei a sofrer uma série de represálias das pessoas, porque é isso. Quando você vai entendendo as questões de gênero, as questões de raça, as questões de classe, você vai percebendo que a gente vive num mundo que é acostumado com silenciamento, né? Então, mulheres não pensam, negros não pensam, quem são as pessoas pobres para ter uma posição ou uma opinião sobre qualquer coisa que envolva elas. E aí eu estava ali cercada de pessoas numa faculdade elitizada, num curso que já era mais ainda elitizado. Então, quando eu comecei a dar opiniões sobre coisas banais, assim, do tipo, eu não gosto disso, eu gosto disso, as pessoas começaram a se chocar, eu comecei a receber umas mensagens muito violentas, e isso começou a me fazer querer dar mais opiniões do que ficar quieta, e aí eu falei sobre isso publicamente uma vez, e foi quando as pessoas, muitas começaram a se indignar sobre essa situação, porque realmente era muito indignante. Às vezes eu dava uma opinião sobre uma novela e chovia gente da minha faculdade me xingando, de quem você pensa que você é. Eram coisas extremamente absurdas, e eu acho que ali eu entendi um pouco do que é o nosso país, assim, que de fato é um país que a gente midiaticamente se vende uma ideia de um país aberto e que aceita as diferenças, mas quando você quebra o silêncio e você faz parte de um grupo que as pessoas acham que você não deve falar, as pessoas são muito violentas com você. Então, acho que foi ali que eu comecei a ter mais seguidores, porque eu bati de frente. Geralmente, as pessoas se silenciam, elas têm medo, né? A lógica até mesmo dessa cultura do cancelamento que as pessoas falam é você ter medo de falar o que você pensa, o que você acha, o que você acredita. E eu fui no total oposto. Eu acho que foi isso que mudou a minha vida de uma forma totalmente inesperada. E há quantos anos foi isso?
Isso começou mais ou menos em 2012, 13. Eu acho que a virada mesmo foi 2014. A gente tá em 2020, assim. E nesse tempo, você acha que você manteve o tom? Você acha que você abrandou o tom? Você acha que você aumentou? Como você vê sua trajetória de opiniões? Eu acho que eu fui de fases, que tem a ver até com o meu processo como mulher negra, muito individual e também coletivo, assim. Eu não acho que eu mudei as minhas opiniões, eu acho que eu passei a ter outros interesses também, que em algum momento eu senti que eu tinha que explicar para as pessoas que, olha, mas eu também gosto de moda, ou, eu também quero fazer uma viagem e fazer fotos de paisagem. E eu não preciso só estar falando sobre questões raciais 100% no meu dia, né? Eu também sou uma pessoa. Eu acho que eu não fui abrandando o meu discurso. Eu acho que eu mantenho meu discurso, me entendo como feminista negra, pauto todas as questões, tô sempre ativa em todas as questões que envolvem, tô sempre falando, mas eu acho que eu fui entendendo linguagens também de como falar e do que eu quero repercutir. Eu, por exemplo, adoro artes, então eu tô sempre pensando em artistas, em formas de falar, divulgar isso. Eu tô sempre falando de novelas e mídias também de massa, porque eu também adoro novela. E uma vez eu fiquei muito chateada, porque eu tava no Twitter falando de uma novela que eu tava assistindo e uma pessoa me mandou uma mensagem do tipo, como assim, sabe? Você fala de livros, você é uma feminista negra, que você tá falando de novela? Isso é muito violento, porque as pessoas não deixam a gente ser o que a gente é. Elas acham que a gente tá até abrandando um discurso. E não, às vezes eu só falava de novela com as minhas amigas. Aí eu pensei, por que eu não posso falar publicamente também? Qual que é o problema disso? Eu acho que não, eu acho que eu não mudei meu discurso. Eu acho que eu fui me permitindo a falar sobre mais coisas. Assim. Maria, quer contar do seu começo também nas redes, assim, como uma pessoa pública, né? Como uma pessoa que tem muitos seguidores e, enfim, eu acho que foi o vídeo da maquiagem, né, que você fazia e contava o que estava rolando no país. É que na verdade, antes de começar a fazer a blogueirinha no Fim do Mundo nesse ano, eu sou atriz, né? Eu fiz a personagem da Bruna Surfistinha na série Me Chama de Bruna. Não sei se todo mundo sabe que tá aqui. Então, assim, eu estreiei a primeira temporada da série da Bruna. Eu fiz a primeira temporada em 2015 e ela estreou em 2016. Que coincidiu um pouco com esse movimento, essa primavera feminista, né? Que começou nas redes também, que era justamente aquelas coisas das hashtags, o meu amigo secreto, meu primeiro assédio, que movimentou muitas pessoas a se posicionarem, né? Mas é isso, eu comecei também em 2013, 2014, lembro muito da Stephanie nesse começo, lembro muito dela citando dessas questões da faculdade dela. Eu sinto que eu sempre me posicionei, na verdade. Nunca foi uma dificuldade para mim se posicionar, eu nunca tive uma barreira a atravessar. Em junho de 2013, eu fazia textões falando sobre os fascistas que já apareciam na Avenida Paulista, sabe? Então, tipo, eu sinto que foi uma progressão. E como Bruna Surfistinha, eu também tive que ouvir muita coisa de muitos haters, inclusive gente também questionando o meu feminismo por fazer uma prostituta. Então, como você fala que você é feminista se você faz uma série que é para punheteiro ver, sabe? Então, eu também tinha que viver com esse meu próprio dilema individual e tive que pesquisei muito sobre prostituição, falei com muitas garotas de programa, tanto para a série, mas também na minha vida pessoal, para ouvir a perspectiva delas, né? E não só ficar numa perspectiva única, né? Sobre o que eu queria que fosse a série, enfim. Então eu sinto que eu venho me treinando para os haters, não só para os haters, mas para assim, coragem de se posicionar, porque como a Stephanie falou, acho que tem que se ter coragem, muitas pessoas não têm, e eu acho que tem que se ter mesmo, porque você vai receber muitos comentários negativos, você vai receber muita gente te diminuindo, seja se você está falando de novela ou se você está falando de política, as pessoas vão te diminuir, vão questionar as suas razões, e você tem que criar uma certa armadura. Eu sinto que eu também fui criando a minha ao longo do tempo, em doses homeopáticas, até chegar na blogueirinha do Fim do Mundo, que foi de fato quando eu ganhei mais seguidores, né? Eu tinha, por exemplo, no Instagram, eu tinha 39 mil seguidores e agora eu tenho 330 mil. Então, eu ganhei, nesses meses, desde fevereiro, muitos seguidores por causa da blogueirinha do Fim do Mundo, que é essencialmente uma crítica política. E eu tô criticando o Bolsonaro, que tem fãs malucos, né? Então, realmente tipo assim, é um exercício diário de
ok, vamos lá, mais um dia que eu vou ser xingada pelos desgraçados. E é isso, a gente tem que encontrar a força interna. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem que se posicionar. Tipo, claro que eu também tenho meus limites, eu entendo os dias que eu também quero, que nem a Stephanie falou, ficar fora da internet, não quero ver nenhuma notícia, não quero, tenho que dar um pause, mas é que eu tenho muito problema com esses influenciadores brancos, que meninas, ou até celebridades, não só influenciadores, que têm milhões de seguidores e não se posicionam em absoluto em nenhuma pauta. Não é nem só falar mal do Bolsonaro, não é nem isso, mas não se posicionam em nenhuma pauta, entendeu? Nenhuma. E eu acho que isso é muito... Enfim, eu acho isso uma bosta. E aí essa é a principal pergunta, né, desse talk, é isso? Tipo, todo mundo porque tem que é muito chato, né? Mas, sei lá, você tem milhões de seguidores, posicionar é uma coisa necessária na visão de vocês. E, Maria, já fazendo gancho com isso, né? Você, enfim, tem um trabalho pré a blogueirinha, e em algum momento você pensou, tipo, putz, isso pode atrapalhar um contrato com uma grande emissora, ou uma propaganda de alguém me chamar um contrato com uma marca. Para a Stephanie também, porque também tem marcas que se relacionam com você. Mas vocês pensam por esse outro viés que vai além dos haters também? Vários artistas podem pensar e por isso não se posicionam? Na verdade, eu sinto que isso sim pode acontecer, isso já passou na minha cabeça. Inclusive, já uma vez encontrei um diretor que falou: Nossa, Maria, você é tão bacana, né? Porque eu tinha a impressão de que você era muito, tipo, uma feminista difícil de lidar, assim, pelo que as pessoas falam de você. Bom, ok. Então, assim, eu acho que pode ter as pessoas acharem que eu sou uma feminista difícil pela maneira que eu me posicionava em relação à série da Bruna. Na série da Bruna eu tive muitas, assim, brigas conceituais com a produção mesmo, querendo defender coisas que a personagem faria ou não faria. Então eu acho que isso no mercado pode ter, de alguma forma, queimado o meu filme como essa mulher intransigente, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, se as pessoas não querem trabalhar comigo pela minha visão política, eu que não quero trabalhar com elas também, sabe? Tipo assim, eu não quero fazer um filme de um diretor bolsonarista. Tipo, o Roberto Alvim fez um musical maravilhoso dos Beatles. Você acha que eu quero trabalhar com o Roberto Alvim? Eu quero que ele morra. Entendeu? Então, assim, eu acho que dane-se, eu também não quero trabalhar com essas pessoas. Se eu for perder trabalho por causa disso, ótimo, para mim também. Então, eu acho que também, se algumas marcas não quiserem se vincular à minha imagem, também é um risco que eu pago, mas não tem problema. Eu acho que as marcas legais vão querer se associar a mim. Como eu nunca tive patrocínio, como eu nunca tive contratos milionários e não existiam cláusulas que me impediam de me posicionar, isso nunca foi uma coisa que nunca foi uma coisa que me travou, né? Sim, eu não sei o que é estar na pele dessas pessoas que têm marcas e que têm medo de perder esses patrocínios. Mas eu acho que pena, né? Porque daí você, de fato, tá abrindo mão da tua liberdade de poder se colocar. Eu acho também, completando o que ela falou, que, tipo, quando você não assume uma posição, você é posicionado, né? A gente fala e repete isso, mas a gente tem exemplos disso. A Anitta, quando não assumiu uma posição política em relação às últimas eleições, ela foi posicionada. As pessoas disseram, tá, então você não tá falando abertamente o que você é, eu acho que você é isso, e as pessoas começaram a procurar, né? E aí vai dar curtida, até o amigo que talvez, né, que tem uma foto com o Bolsonaro, e não, então você é isso, sabe? Quando você não se posiciona, você é posicionado. Eu acho que esse também é um risco quando você é uma pessoa que tem milhões de seguidores. Porque às vezes você pode ser posicionado numa coisa que nem condiz com talvez o que você acredite e que pode ser muito negativo até para sua própria carreira, né? Hoje, estar associada à imagem do Bolsonaro, inclusive mundialmente, é algo muito negativo, né? Então, eu acho que tem até um movimento de pessoas falando mais sobre a questão política, mais abertamente, porque elas não querem estar associadas a isso. Então, eu acho que vale um pouco essa reflexão, né? Do tipo, pensar essas falas que são falas políticas, que a gente repete em manifestação, quem não se posiciona está assumindo uma posição, mas é fato, ainda mais em tempos de redes sociais. Do outro lado, eu acho que, assim, eu sempre, Stephanie, falo
que eu me surpreendo muito, porque eu assisti Scandal, né? E aí eu achava, nossa, a Pope maravilhosa, porque ela resolvia os problemas. E aqui no Brasil, eu acho que as pessoas não têm uma coisa chamada assessoria, porque eu fico impressionada com algumas posições, ou com algumas falas, ou com algumas tretas que alguns famosos se envolvem, e também com as ausências deles em relação a algumas coisas que poderiam ser, inclusive, importantes para a carreira deles. Eu fico muito chocada como as coisas funcionam aqui no país. Porque, de um lado, eu acho que tem o medo do posicionamento, do outro, eu acho que tem falta de estratégia. Inclusive, política, social, com o seu próprio público. Se você entende o seu público, você vai saber que, às vezes, um posicionamento que você assuma não vai ser tão legal. Mas tem outros que são necessários e que são urgentes. Então, eu queria também entender isso, aquelas perguntando pra galera que trabalha com revista, porque eu fico muito chocada, assim, né? Agora teve as tretas do Big Brother, inclusive me envolvi em algumas que eu nem queria, mas teve uma que chamou muita atenção, que foi o Neymar, que não se posicionou sobre nada, se posicionando para defender um homem que tinha um posicionamento super controverso dentro do Big Brother. Depois do Big Brother foi associado a algo mais controverso ainda, e ele fez dancinha, ele fez música, ele mobilizou as redes dele. E eu nunca vi o Neymar se posicionar sobre outras coisas dessa forma, de uma forma que ele se entregou, né? De uma forma que ele se engajou, né, para fazer isso. E aí me chama muita atenção, né? Cadê a assessoria? Cadê que às vezes as pessoas na internet falam, fulano não tem um amigo para avisar. Eu acho que quando você é um famoso, não é um amigo, é assessoria. Assessoria que tem que lidar com o que você está falando, com como você está se expressando. Essa pergunta até sobre quais marcas você vai trabalhar, quais são as marcas que te interessam, quais são as marcas que se encaixam no seu perfil. No meu caso, eu sempre fui uma feminista negra, publicamente. Eu tenho seguidores porque eu sou uma feminista negra. As pessoas não podem esperar que eu não me posicione como uma feminista negra, porque aí não vai fazer sentido nenhum. As marcas que eu geralmente trabalho são marcas que têm um posicionamento de gênero e ou racial. E muitas vezes elas têm essa preocupação e elas querem também se associar a mim nesse sentido, sabe? E eu acho que que faz mais sentido também para mim, pensando o que eu gosto, a valorização do trabalho também manual, a valorização do pequeno produtor. Eu tenho várias questões e eu acho que funciona para mim isso, assim. Eu não sei se eu estaria com outras coisas, se eu estaria me sentindo confortável associada a outras situações. Eu acho que isso é pensar mesmo no seu público e as suas próprias demandas pessoais. Mas, de fato, em relação a pessoas muito famosas aqui no Brasil, o que mais me chama a atenção não é só a falta de posicionamento, mas é como quando vem o posicionamento, ele vem muito deturpado, ele vem muito errado, ele vem cheio de questões que geram mais problemas, e a falta, de fato, de uma assessoria que pense essas questões, assim, que tenha a visão de raça, de gênero, de classe, de público muito mais claro. Eu acho que isso vai ser reformulado conforme a gente for entendendo que a influência ela não pode ser apenas na performance, ela precisa também vir no discurso. Total. As meninas da redação que estão aqui, acho que elas sempre me ouvem falar exatamente isso que você estava falando, que é uma coisa que eu fico impressionada. Eu entrevisto as pessoas da capa, da Glamour há muito tempo, e outras capas de outros títulos, enfim. E eu sempre falo, às vezes, putz, mas será que a pessoa não tinha uma assessoria, alguém para ter uma estratégia para ela? Porque você pergunta assim, que livro você tá lendo, sabe? Que livros você gosta? Sei lá, às vezes eu penso, pra ficar bem na fita, que seja. Que você vai ficar muito rica. A gente vai ficar muito rica. Vamos abrir uma empresa de... Eu sempre penso isso e falo assim, mas poxa, não tem nenhum livro interessante que você tá lendo? Não é possível, sabe? Filme, não pensei, eu não consigo lembrar de nenhum agora. Como não, sabe? Tipo, se prepara para isso, porque são perguntas óbvias que todas as entrevistas, né, de perfil, alguém vai te falar qual livro você tá lendo, seu livro de cabeceira, que filme você assiste, enfim. E isso é uma forma de influenciar, né? E talvez hoje, com toda essa discussão atual e as pessoas precisando produzir seus próprios conteúdos em casa, que não tem nada mais externo para elas se apoiarem, né? Talvez essa discussão se torne mais, dessa estratégia se torne mais presente, né? Porque é muito impressionante. Eu sempre falo que a gente vai ficar rica se a gente abrir uma empresa de assessoria, porque eu fico chocada. Eu juro pra você, eu fico chocada. Eu sempre escrevo nas minhas redes sociais, gente, mas fulano não tem uma assessoria? Porque eu nem sou formada nessa área. E eu, por exemplo, eu não deixaria falar algumas coisas ou
se enfiar em algumas situações que não fazem nem sentido. E é de novo, né? Parece que as pessoas não têm, assim, eu não sei o que acontece, não sei o que acontece, assim. Eu acho que é o que mais me surpreende em relação às questões de gênero, de raça, as pessoas não se posicionam porque elas têm medo, mas também porque elas não sabem se posicionar. E quando elas se posicionam de um jeito tão errado que você fala, tem um profissional, assim, do tipo, eu sei que eu não consigo não ter mais esse pensamento, assim, eu sempre fico nervosa. E como vocês atuam como as próprias assessorias e estrategistas de vocês? Tipo, óbvio que vocês têm um posicionamento muito bem fundamentado, vocês sabem quem vocês são, o que vocês são, no que vocês acreditam. Mas antes de soltar um conteúdo, é o quê? É catarse, escreve textão, papapá, e lá vai, relê, dá pra alguém ler, tipo, como que é o processo? A Maria tem toda a questão de fazer um roteiro e filmar, enfim, queria entender como que vocês são as próprias editoras do conteúdo de vocês. Eu não. Meu conteúdo não passa por ninguém. Entre sair de mim e postar, sou eu, assim, a juíza do meu conteúdo. Eu não tenho assessoria de imprensa. Então, eu penso muitas vezes antes de postar as coisas, quando inclusive eu escrevo os roteiros, eu mando para minha família, porque minha família, todo mundo escreve bem, minha família, todo mundo é super preocupado também politicamente, então às vezes tem uma frase ou outra que até eu não questiono, mas eles questionam, tipo, será que não é muito pesado você falar isso dessa maneira? De repente faz isso um pouquinho mais irônico, um pouquinho mais leve, tá muito pesado o texto, sei lá, mas o critério é meu, assim, eu acho que... Mas é que eu acho que é isso, eu acho que tem pessoas que simplesmente não se interessam por política, não se interessam por questões raciais, de gênero, de diversidade, não se interessam. Então, quando se posicionam, é só para se posicionar, é só para colocar um quadradinho preto no Instagram, porque tá todo mundo colocando, é só para... Mas não entende o que está por trás, não entende quais são as ações do dia a dia que né, fariam de fato alguma mudança. Eu gosto de política, eu gosto desses temas, eu leio muito sobre... então, eu sinto que eu sou apta para decidir ou não. E aí eu também vou responder pelas consequências se eu me equivocar com alguma coisa. Assim. Gente, eu acho que quando é texto, assim, artigos que eu escrevo, aí sim, às vezes eu te pergunto pro Túlio, ou se, o que você achou disso? Será que essa frase ficou confusa? Ou eu eu tenho muito um sistema de escrever fazendo rascunho, né? Eu escrevo da forma como eu faço projeto, porque eu comecei a escrever na faculdade de arquitetura. Então eu sempre faço um croquis, que é um pequeno rascunho, aí eu durmo, aí eu reflito, aí eu faço um café, passeio com o Basquiat, tomo um banho, aí eu releio, aí eu mudo coisas, porque aí eu vejo que eu tava com muita raiva, depois eu fico, não, isso aqui ficou confuso. Então, assim, depende, eu tenho esse processo comigo mesma de me dar um tempo para refletir sobre o que eu escrevo quando eu escrevo textos. Agora, tweet, post, depende muito do meu dia, assim, né? Eu já fiz um tweet, gente, falando que eu queria matar um apresentador de TV, e aí eu fui denunciada, e eu fiquei muito chateada. Eu tava zoando, eu não ia matar ninguém. Mas assim, eu não sei o que passou, porque era uma coisa que eu nunca faria. Tipo, hoje, agora, eu fico pensando, meu, por que eu fiz um tweet falando eu vou matar o fulano? Quero que ele morra. Tipo, eu não faria hoje, mas eu acho que na hora, na raiva, naquele dia, eu fiz, assim, aí eu fui denunciada, eu fiquei muito chateada, eu fiquei chorando, do tipo, meu Deus, eu tenho um discurso de ódio, sabe? Então, assim, eu acho que também eu acho que tem fases, assim, do que você... A forma como você quer falar, com quem você quer falar, o jeito que você quer falar. No meu, por exemplo, eu vejo que tem uma diferença de público, né? No meu Twitter, eu tenho um público que é muito mais jovem do que necessariamente no meu Instagram, do que necessariamente no meu Facebook. Então, assim, eu sempre tento informar as coisas que eu quero, também pensando muito nesse público e quais são as limitações e quais são as mensagens que eu quero deixar claras. Então, eu acho que isso é o cuidado que eu tenho. Assim. E eu sempre me cobro no sentido de tanto de ler, de buscar, de me informar, por uma questão pessoal, eu quero saber o que está acontecendo, eu acho que isso é muito importante, eu acho que a curiosidade é algo muito importante,
mas eu também me cobro muito no sentido estético, assim, de procurar realmente referências artísticas, culturais. Eu vou muito ao teatro, eu tenho uma cobrança, assim, de ir ao teatro pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, no mínimo. Eu vou muito ao cinema, eu me cobro para ter repertório, mas não para ser uma pessoa pública, uma influência, mas porque eu acho que isso é importante para o meu crescimento pessoal. E aí, às vezes, isso calha de eu conseguir comunicar a partir disso também. Eu acho que, pensando até no que você falou, Giovana, eu acho que a gente vive numa ideia das pessoas, o conhecimento é algo que ele precisa ser difundido. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a Maria falando que eu leio muito sobre política, é uma coisa que eu me interesso. E ela está difundindo a partir da linguagem dela. Eu acho que a gente escolhe uma linguagem e vai difundir o conhecimento. Mas a gente precisa criar uma cultura também de entender o valor do conhecimento, né? E o valor de, às vezes, ler um livro, ir numa peça de teatro, sabe, da troca do repertório. Eu tenho muito uma preocupação em deixar isso muito demarcado, assim, de tipo, gente, eu não tenho a verdade absoluta sobre as coisas, eu tô pensando sobre essas coisas apenas. E eu tô pensando porque eu tô sendo informada sobre várias coisas. Eu preciso pensar sobre as coisas e eu quero que as pessoas pensem por elas. Eu não quero ser uma tutora ou chegar aqui e falar assim, olha, gente, me siga que eu vou resolver todos os problemas de vocês. Eu não quero ser essa figura mística, né? Eu quero que as pessoas pensem e eu acho que isso é o mais importante. E como que fica a questão do ego? Tendo tantos seguidores e, tipo, putz, eu posso estar errada, eu não posso. Dá, né, uma coisa de o like, a vontade do like, aí tanto que o Instagram tirou esse like. Como vocês lidam com isso, assim, com a ego trip e com ter haters? E, tipo, vocês dormem à noite, se alguém xinga vocês? Ou fica aquilo gritando na cabeça o tempo inteiro? Eu capoto. Eu não durmo, assim, durmo profundamente. Eu estou... Não, de verdade, assim, eu acho que eu já construí... Foi duro no começo, mas eu acho que hoje eu não me importo mesmo com os haters. Mas, por exemplo, essa semana eu postei sobre o PL que ia ser votado contra as fake news, né, que ia criminalizar as fake news, e eu postei, gente, a gente tem que votar sim, a gente tem que votar sim, tava uma campanha pelo sim. E aí pessoas que não eram haters falam assim, Maria, então, o projeto de lei como está escrito agora, ele é problemático, ele não resolve a raiz do problema, ele pode, inclusive, acarretar em outros problemas, como a liberdade de expressão nas redes, não sei o quê. Eu falei, opa, pera, então eu postei sem saber, fui ler ali um artigo de pesquisadores da internet, tirei meu post e falei, gente, ó, errei, eu também votei sim, todo mundo que já votou sim até agora, tudo bem, calma, é só uma consulta pública, mas assim, eu tive que me rever, sabe? Então, sim, tem uma sede por likes, mas eu acho que, inclusive, a minha crítica uma das críticas que eu tenho às blogueirinhas, e que eu acho que é mais perigoso, na verdade, nesse mundo, é que eu acho que essas pessoas acabam acreditando nos seus seguidores. Porque, tipo, eu até quando eu tinha 40 mil seguidores e as pessoas me conheciam essencialmente pela Bruna Surfistinha, as pessoas vinham comentar, você é a atriz mais incrível que existe, você merece o Oscar, você é maravilhosa, você é uma linda... O problema é começar a acreditar nessas pessoas, entendeu? Tipo assim, você tem que ter um filtro, você tem que entender que as pessoas, sei lá, eu acho que acontece com muitas celebridades e com influenciadores, é que eles acreditam nos seus seguidores, eles não têm autocrítica, eles não pensam, pô, calma lá, entendeu? Eu não sou tão boa atriz assim, sabe? Tipo, então, eu acho que é isso, assim, eu acho que também é um pouco de noção, de bom senso, sabe? O que eu mais tenho medo é de errar tentando acertar. Tipo assim, que nem eu fiz com essa coisa da pele das fake news. Eu tava achando que eu tava fazendo uma coisa legal e eu talvez tava equivocada. Eu tenho medo disso, mas dos haters eu realmente não Mas tenho, aí não tenho mais... te dá uma chateação, tipo, daquelas que você entra numa bad, assim, ou também passa e... Não, na hora não me deu bad, não, mas eu fiquei até as 2 da manhã lendo, quando eu me vi às 2 da manhã lendo um artigo sobre como o pele das fake news funcionou na Alemanha, eu falei, ok, eu tô realmente preocupada demais pra tentar acertar, sabe? Calma, amanhã eu vejo isso, dormir, e daí no dia seguinte me reavi, sabe? Mas sim, tipo, às vezes fico muito noiada com, tipo, falei com a minha irmã, falei,
eu mandei uma mensagem pra ela, você acha que eu tenho que ser mais acessível na minha linguagem? Tipo, agora que tem mais seguidores, você acha que eu tenho que escrever de um jeito que as pessoas entendam mais? Pensando que, às vezes, o problema da esquerda é que a esquerda fica muito falando só entre si, às vezes com uma linguagem academicista, e a gente perde um pouco a noção de que a gente não tá se comunicando com quem a gente tem que se comunicar. Sabe, essa é a minha preocupação, mas com o xingamento, tipo, marmita de petista, sei lá, vagabunda, saudade da Rouanet, tipo, isso eu não consigo levar a sério mesmo. Gente, eu acho tudo muito engraçado, né? Eu tinha até visto aqui, que eu tinha compartilhado no Twitter, porque a Maísa fez um post que era assim, a Maísa, né? Que é um bebê, né? Maísa escreveu um post que é, meu Deus. E aí uma pessoa respondeu, Maísa, o Deus é de todos nós, não só seu. E tipo, isso pra mim é um resumo da internet às vezes. Porque, tipo, você fala, meu Deus, e aí uma pessoa vem falar, não, você tem que dizer nosso Deus. Do tipo, sabe? Sim. Tipo, tem horas que eu falo assim, gente, eu não consigo, sabe? Do tipo, eu não vou dar conta de agradar todo mundo. E literalmente, foda-se, porque também tem muito uma coisa que eu falo sobre as pessoas, que a gente tem que entender o que é nosso, o que é uma questão nossa, o que é uma questão do outro. Né? O que é uma questão do outro? Às vezes o outro se incomoda muito mais com uma coisa tipo, meu Deus, que não é um problema, né? E ele quer te incomodar, ele quer te afetar e ele quer que você mude. E eu falo muito sobre isso porque eu faço muita terapia, Kelly, já faz um tempo, porque eu pensei muito sobre como eu me entendia nas redes. E as redes era uma coisa que eu falava sempre muito em terapia. Porque era muito isso. Era tipo postar o meu Deus e alguém me falar, não, é nosso Deus. E aí, no meu caso, aí vira uma coisa estrondosa, do tipo, você não é negra de verdade, você é quase branca, você é feminista, X. Nossa, eu lembro que eu recebi umas mensagens horrendas, assim, mesmo de pessoas negras, do tipo. E aí isso me afetava e eu tive que entender qual que era o meu limite em relação a isso. Do tipo, onde as pessoas podem me afetar e onde as pessoas não podem me afetar. Fazer uma crítica construtiva, trazer uma informação, discordar de mim e com informações, com ponto de vista. Meu, tô aberta para isso. Vir com um discurso agressivo, me desmerecer, me atacar em relação à questão de gênero, me ofender meu relacionamento, ir atrás da minha mãe. Já teve gente que foi atrás da minha mãe pra me xingar, sabe? Eu bloqueio e eu ponho esse limite, que é o limite do tipo, eu não tenho nada contra você, não te desejo mal. Se eu te encontrar na rua, talvez eu possa até te falar oi, mas aqui no meu espaço você não vai ultrapassar esse limite. Eu tenho isso muito claro, assim, eu tenho isso muito, muito confortável para mim, tanto que eu durmo sim bem. São poucas as vezes que eu fico realmente muito chateada. Quando eu entendo que eu preciso pôr um limite para além disso, eu já vou para uma consulta de advogados mesmo. Eu não tenho também esse não, eu acho que a gente tem que ter um limite muito claro, e não só nas redes, mas acho que na vida enquanto mulheres, porque eu realmente entendo que enquanto mulher numa sociedade como a nossa, e sendo mulher e negra, as pessoas passam de todos os limites que eu pré-estabeleço. E elas não me perguntam se existe um limite. Elas tocam no meu corpo, elas tocam no meu cabelo, elas não me conhecem na rua, mas elas vão dar uma opinião sobre a minha roupa, porque as pessoas estão ultrapassando o seu limite pessoal. E nas redes isso é deliberado, né? As pessoas vão ultrapassando e elas vão se dando uma intimidade que você não deu, né? Tem gente que realmente acha que sabe tudo da minha vida. E não sabe. Uma coisa é o que eu posto, outra coisa é o que eu vivo. E eu acho que também tem, às vezes, conversas com o Túlio nesse sentido, que é o meu parceiro, a gente conversa muito. E teve uma vez que tem umas frases que o Túlio faz, assim, o Túlio fica filosofando, né? Que ele sempre diz pra mim que eu tenho que aprender o que é o fã e o que é o amigo, o que é o seguidor e o que é o fanático. Porque tem essas diferenças, né? Um fã, ele tá ali querendo consumir o que você produz, inclusive te consumir, né? Que é essa lógica das redes. Ele não tá preocupado com o seu bem-estar, porque ele não é necessariamente seu amigo. Ele não é uma pessoa que te conhece de fato. Então eu tenho muita clareza nesse sentido de que as pessoas que me seguem, elas estão muito mais próximas de uma lógica do fã do que uma lógica do amigo, do que é uma pessoa que vai poder
me afetar de fato se ela disser algo que eu realmente, se ela disser algo sobre mim. Agora, enquanto ao que eu escrevo, eu sempre fico muito preocupada sobre as perspectivas dos outros. Acredito muito que a gente precisa entender que mulheres, que pessoas negras, que LGBTs têm pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. Não quer dizer que eles são escrotos ou eles sabem menos ou mais. As pessoas têm pontos de vista diferentes. Hoje eu trabalho muito isso também, de entender que eu não preciso concordar com todo mundo, que eu não preciso me posicionar em todos os momentos, a todo momento, da forma mais... às vezes eu me dou mais para uma coisa, às vezes eu me dou menos. Eu tô conseguindo ter esses parâmetros, mas assim, muito trabalho psicológico para isso. Toda quarta-feira eu respiro e tô ali fazendo a minha terapia, porque eu acho que é só assim que eu venho conseguindo trabalhar e ter meu bem-estar psicológico garantido, ao mesmo tempo que eu consigo expor o que eu penso nas redes sociais. Boa. Eu vou fazer umas perguntas que estão... Para tudo. Melhor casal, eu amo. Ele é meu fã, né? Do tipo... Eu vou fazer umas perguntas das pessoas que estão mandando. Enfim, pensando no porquê que a gente está discutindo isso, né? Também. Nos Estados Unidos já é super... influenciadores de política já são uma classe que já é bem decisiva para as eleições, e tem estudo sobre isso e tal. Aqui a gente viu uma última eleição sendo ganha por fake news no WhatsApp. Então, é um debate importante, né? E trazer a política para dentro da influência é importante. E aí a pergunta do Henrique é exatamente como ele pode fazer isso, né? Quem quer começar a colocar sua opinião política nas redes, quais as dicas de vocês no sentido de botar a cara no sol mesmo e perder a vergonha disso? Confiança, autoestima, como lidar com essa questão pessoal e ter coragem de externar as suas opiniões. Quer começar, Maria? Quer comer? Pode ser. Não, então, eu vou falar que uma vez, uma menina que fez um vídeo que viralizou também, principalmente no Facebook, mas também um pouco no Instagram, que ela cortou uma fala do Bolsonaro falando, e daí, que eu faço o quê? Aí ela falou, sabe aquela fala do Bolsonaro que viralizou, quando cobraram ele das mortes? Aí ela falou assim, bom, Bolsonaro, o que eu quero que você faça ela ficou falando coisas que ela queria que ela fizesse. Uma menina super jovem, acho que devia ter uns 20 anos. E viralizou o vídeo, e daí eu compartilhei, e quando ela viu que eu compartilhei, ela veio no inbox e falou, pô, Maria, eu adoro os seus vídeos da blogueirinha, e só que eu tô recebendo muitas mensagens de haters, e eu queria saber como é que você faz pra lidar com eles, assim, porque eu tô super mal, eu tô desesperada, tem gente que tá falando coisas que não são verdade de mim, tipo, que eu sou, sei lá, inventando coisas dela, né? E assim, o que eu posso dizer é assim, falei, pô, mas seu vídeo viralizou por muita gente legal, né? Às vezes a gente tem 500 comentários positivos para alguns comentários negativos. Eu falei, tenta não ler os comentários negativos. Isso foi uma coisa que desde o começo da minha carreira de atriz eu faço. Eu não leio os comentários negativos. Eles vão existir, mas eu evito, porque eu sei que isso de fato afeta o meu emocional, então eu não leio. E quando eles estão de fato na minha página, que não tem muito como fugir, ou eu bloqueio, que nem a Stephanie falou, entender que, tipo assim, meu Instagram é minhas regras, eu não sou obrigada a ficar recebendo essa agressividade. E eu diria que as pessoas sim se joguem, se posicionem, vão perder seguidores, mas olha no meu caso, eu tinha 30 mil, agora tenho 330 mil. Eu ganhei seguidores por causa do meu posicionamento, entendeu? Sim, teve gente que deixou de me seguir, ótimo, vontade, sabe? Eu não quero gente que é contra feminista, contra a esquerda, acompanhando tudo que eu falo, sabendo de tudo da minha vida, entendeu? Eu acho que tem que se posicionar. Eu acho que assim, se as pessoas têm vontade, mas falta esse gatilho, eu acho que usem a raiva como gatilho. A blogueirinha do fim do mundo é a expressão da minha raiva, de verdade, assim. E se concentram nos comentários positivos e também cuidem da própria saúde mental no sentido de entender as suas limitações. Tem horas que não vai dar vontade de postar, tem horas que não é todo assunto que você precisa se posicionar, enfim, mas eu acho assim, se joga, se rebelem. No meu, assim, eu concordo com tudo, eu acho que a gente tem também que entender como você quer falar, o que você quer falar, porque eu sempre digo, gente, existem linguagens, assim. Existe gente que fala por vídeo, existe gente que fala por texto, existe gente que fala
por arte, por pintura, por, sabe, por encenação. Existem tantas linguagens e formas de falar. Eu acho que vai depender do que você quer falar, como você quer falar, qual público você quer atingir e qual é o seu conhecimento sobre isso, né? Eu acho que você não vai conseguir se posicionar sobre tudo, você também não vai dominar todos os assuntos. E eu sinto um pouco também uma cobrança que as pessoas têm de dominar todos os assuntos. Não, a gente não vai conseguir dominar todos os assuntos. Alguns assuntos a gente vai ter uma visão mais pincelada, outros a gente vai ter uma visão mais crítica, mais consistente, e tá tudo bem. Eu acho que principalmente para mulheres, eu sempre tento deixar esse discurso, tá tudo bem, a gente não precisa dar conta de tudo, porque a gente carrega uma culpa que ela é histórica, né? Ela é sistêmica. Então, eu tento lidar muito com esse sentimento de culpa, tanto no sentido de achar que eu tenho que saber tudo, lidar com tudo, resolver tudo. Eu não vou conseguir, eu já entendi, tá tudo bem. E tá tudo bem que agora eu quero uma camiseta, né? Tipo, e tá tudo bem para eu começar a apontar assim para as pessoas, né? Para dizer que tá tudo bem mesmo. E também o sentimento de eu não preciso agradar todo mundo, que também eu acho que é uma coisa muito feminina. Eu falo isso porque eu e o Túlio, a gente é parceiro, a gente vive junto, a gente compartilha as nossas vidas e o Túlio também dá opiniões na internet. E quando eu vi como as pessoas tratavam o Túlio e como as pessoas me tratavam, que aí eu me dei conta do que é ser uma mulher negra que tem um posicionamento público. Porque existe um respeito para discordar com ele que não existe comigo. Ninguém fala do cabelo dele, ninguém fala do corpo dele, ninguém fala da família dele, ninguém fala, ninguém dá apelidos horríveis para ele, mas as pessoas dão para mim, né? Existe um respeito à figura do Túlio que não existe com a minha figura. E a gente compartilha a mesma casa, a gente compartilha os mesmos livros, a gente fala às vezes coisas muito parecidas de formas diferentes, mas a mesma coisa. E as pessoas respeitam ele, mas elas não me respeitam. Numa época, eu achava que isso tinha a ver até com, sei lá, um posicionamento acadêmico dele ser de uma área e eu ser de outra área. Hoje eu entendo o que é gênero, assim, do tipo, não existe uma outra justificativa. Já aconteceram situações, inclusive, fora das redes sociais, em que eu estava palestrando sobre uma coisa que eu pesquisei e assim que o Túlio saiu da sala, as pessoas começaram a fazer perguntas mais agressivas contra mim. E assim que ele voltou, as pessoas voltaram a me respeitar. E aí eu comecei na minha mente também a pensar, enquanto mulheres, quais são os riscos que a gente corre se posicionando numa sociedade em que a nossa autoestima é tão fragilizada já pela própria estrutura. Eu tenho muito essa preocupação que as pessoas entendam que não é simples, não é fácil. As pessoas já têm quase que um ódio pronto para dar pra gente, né? E a gente tem que entender as limitações em relação a isso. Por isso eu sempre dou a dica do tipo, bloqueia, diz não, fala, olha, não quero, não vou fazer, não, aqui você não vai falar comigo desse jeito, ou simplesmente nem responde. Tem umas pessoas que eu nem respondo, sabe? Do tipo, eu não posso me dar o direito de dar uma abertura para essas pessoas. Eu acho que essa é a principal dica em relação a haters. Em relação à informação, gente, comunicação, existem milhares de formas de se comunicar. O importante é você saber do que você está falando, né? Que é uma coisa que hoje em dia é importante a gente ressaltar. Eu vou agora voltar para o começo da nossa conversa sobre essa semana. A gente tem duas perguntas bem importantes. Eu vou juntá-las porque a gente começa com a Luanda Vieira, que é editora de moda da Glamour, e ela quer saber das duas se a forma de vocês se posicionarem nas redes, se o conteúdo muda a partir de agora, a partir dessa semana, com tudo que aconteceu, se o tom muda, o que muda na informação de vocês a partir de agora. E o Henrique, ele traz um ponto muito, muito importante, eu vou até ler para ser fiel ao que ele escreve, que é emendando na Luana, em especial para a Stephanie, como fazemos para mudar a narrativa do Vidas Pretas Importam aqui no Brasil, que está focada apenas em protestos americanos, enquanto aqui nas favelas não temos água para famílias pretas cuidarem de suas vidas. Vejo nossos amigos pretos muito focados em divulgar imagens dos protestos de lá, focando muito nos Estados Unidos e esquecendo das nossas famílias. Estamos esquecendo, e isso é super importante, e a Maria falou disso hoje, estamos esquecendo de focar no Covid. E o Covid afeta de forma muito mais violenta as famílias pretas. Hoje o post da Maria de Meia era exatamente isso que eu me refiro. Então, acho que são as duas, né? O que muda no conteúdo a partir de agora e como é possível mudar essa narrativa a partir desse conteúdo. Eu ia pegar um livro aqui, mas agora o Túlio, meu assistente, saiu. Túlio,
Eu acho que tem uma coisa da narrativa do genocídio da população negra que eu acho que responde um pouco a pergunta dele. E quando aconteceram essas postagens diversas, eu não postei o quadrado preto, né? Eu não achei que eu deveria, assim, sabe? Eu acho que o meu posicionamento sempre foi muito claro. Mas eu fiz uma série de posts com livros que eu podia indicar para as pessoas sobre feminismo negro, sobre ativismo negro, inclusive com muitos livros importantes que foram escritos por brasileiros e que eu acho que a gente precisa ler. Inclusive, eu queria pegar um que é um do Abdias Nascimento, que ele fala sobre o genocídio. E quando a gente fala de genocídio da população negra, muitas vezes até a mídia, ela comunica muito a morte que é assassinada por tiros, e a gente sabe que, né, eu pelo menos sei que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. É importante a gente comunicar o genocídio a partir dessa perspectiva. Não só é importante como é urgente, mas a gente precisa também entender o genocídio como um processo sistêmico e estrutural, assim como o racismo. As pessoas negras, elas têm muito mais chances de morrer por uma série de fatores, inclusive as ausências do Estado em relação à saúde pública, e não só em relação a uma pandemia, mas até o fato de mulheres negras, quando elas estão parindo, elas receberem não só menos remédios para dor, ou elas chegarem, os relatos são de cheguei no hospital quase parindo e me mandaram voltar porque a mulher negra aguenta, a mulher negra é forte, aguenta, e como as mortes de mulheres, as mortes maternas, também tem um recorte racial, ou seja, existe toda uma estrutura que assassina e mata e ceifa a vida de pessoas negras. E a gente precisa compreender o genocídio a partir dessa perspectiva. Eu, como arquiteta, me cobrei muito para tentar entender como o coronavírus estava relacionado com o urbano, com a arquitetura das cidades brasileiras. Porque era óbvio para mim, né, dada a minha formação, que isso ia ter um impacto direto, não só em relação a aglomerações, mas até o fato da estrutura urbana de alguns contextos não favorecer distanciamento social. Não existe calçadas em alguns contextos, né? Como que eu vou me distanciar se eu tenho que fazer percursos de ônibus que são longos e eu tenho que me deslocar para fazer troca de ônibus ou troca de terminal? Existe toda uma estrutura da exclusão que eu acho que o coronavírus, na verdade, a pandemia, ela vem dando uma nova luz, ela não vem criando novas exclusões, ela vem jogando talvez mais luz para essas realidades que já eram excludentes. E aí eu acho que falta da gente ter essa visão também em relação às mídias brasileiras. Quando eu comecei a assistir sobre coronavírus na TV, eu vi que muita gente estava falando muito mais uma perspectiva de como lidar com a doença, né, chamando médicos e tal, mas existem uma série de profissionais de várias áreas que podem ter um recorte, uma perspectiva em relação a isso, inclusive pessoas negras, porque as pessoas negras não podem ser chamadas nas mídias, como a gente está vendo agora, só para falar sobre racismo no sentido mais óbvio, né, de, olha, existem manifestações de pessoas negras dizendo que vidas negras importam, então eu vou chamar sociólogos, eu vou chamar psicólogos, eu vou chamar filósofos, eu vou chamar pessoas negras ativistas para falar sobre essas manifestações. Pessoas negras têm formações diversas e elas precisam ser chamadas para dar seu ponto de vista e fazer o recorte racial, assim como o recorte de gênero, independente da situação que a gente está falando. Eu acho que falta no Brasil esse olhar crítico sobre o recorte. E aí eu vejo muito isso nas redes, quando as pessoas, quando elas querem falar sobre racismo, elas falam mais sobre a violência do Estado, a violência policial, que é de fato uma situação racista, e se ignora outras partes dessa estrutura, como é uma estrutura se retroalimenta. Não sei se eu falei demais, mas acho que é isso que falta um pouco. Eu acho que é muito importante que a gente entenda. E eu não sei se meu conteúdo vai mudar, eu não acho que meu conteúdo vai mudar. Eu acho que só quero deixar cada vez mais claro essa posição, entende? Que eu, enquanto arquiteta e feminista e negra, eu posso falar sem deixar de ser arquiteta sobre racismo e ter o meu ponto de vista relacionado à arquitetura. Eu fiz questão de falar sobre muito isso no começo da pandemia, porque eu acho que como pessoas, jornalistas, pensadores, a gente, a partir das nossas perspectivas, pensa o mundo. E falta um pouco as pessoas entenderem essas não limitações, para que a gente entenda as realidades, inclusive nacionais, os recortes importantes que devem ser feitos dentro do nosso território.
Ai, gente, desculpa, falei muito, mas é um tema que... Não, você é fantástica, Stephanie. Gente, a Maria, eu acho que ela tá apaixonada por mim. Ai, Stephanie, mas eu não nego nem por um segundo. Eu sou muito apaixonada por você mesmo. Inclusive, né? É. Não, eu não tenho. Eu acho que a Stephanie falou tudo mesmo. Eu concordo. Eu acho que a pandemia só evidenciou desigualdades que já existiam, né? E sobre essa questão que você falou, que muitas vezes a nossa solidariedade ela se manifesta quando acontece casos internacionais nos Estados Unidos. Eu acho que são as mesmas pessoas que só postam quadrado preto, mas não fazem nada no dia a dia para se preocupar com questões sociais, porque eu acho que também tem uma parcela grande da militância que se comove toda vez que acontece a morte de pessoas negras, não só pelo Estado, mas assim também essa compreensão de que existe um sistema perverso de valoração da vida. Não é à toa que agora os prefeitos e governadores estão afrouxando a quarentena, é simplesmente porque o coronavírus saiu das classes da elite e agora o coronavírus está afetando mais as periferias, as favelas e as classes mais baixas. Então, a partir de agora, se torna aceitável as pessoas viverem essa vida normal, porque quem realmente, assim, realmente essas pessoas podem se infectar ou podem morrer. Isso é uma necropolítica, né, pura. Assim, existem pessoas que têm mais direito à vida do que outras. Então, eu acho que essa pandemia só evidencia essas desigualdades que, de fato, são estruturais e que é isso. Precisa existir uma alimentação cotidiana dessa consciência racial e não só em dias de luto, né? E o seu conteúdo muda a partir de agora? Alguma coisa? Você vai repensar ou não? Já é algo que você vem fazendo, né? Assim. Não, eu acho que é permanecer até com mais contundência. E o que eu quis fazer justamente para contribuir em relação a essa questão racial é fazer uma blogueirinha do fim do mundo, que já é uma linguagem que deu certo, assim, né, que as pessoas gostam, já tem um público, fazer justamente com uma atriz negra falando sobre questões raciais. Tipo, eu ainda pretendo fazer isso, assim, nesse sentido que eu penso no meu conteúdo, porque sempre nos meus vídeos eu até já falei de questões raciais no meu vídeo, mas eu não, obviamente, não falo da perspectiva de uma mulher branca, então eu gostaria de chamar uma atriz negra para escrever comigo junto o roteiro, mas eu acho que, na verdade, o meu conteúdo é só... eu acho que eu tendo a radicalizar mais, assim, e cobrar mais as pessoas, sabe? É isso. Muito bom. Não tá pouco ainda. Então, para terminar, queria que vocês me falassem o que vocês esperam para depois, assim. Achei que a gente não ia chegar nesse número de mortes. Bom, ultrapassamos a Itália, já. Então, assim, meu otimismo é meio estúpido. Mas eu ainda tenho, sei lá, um otimismo de que as pessoas vão criar consciência da importância do Estado. Tipo assim, que quando existe uma situação limite como essa, a população tem que contar mais com o Estado. Eu estou falando Estado como instituição mesmo, porque o nosso Estado é o Bolsonaro, que não dá para confiar nele para nada, mas confiar no Estado como uma instituição que protege a população, porque não é o mercado financeiro que vai proteger a população, e que as pessoas talvez valorizem coisas mais simples na vida, assim, entender que o que menos é mais, né? Tipo, só o fato de ter saúde, só o fato de ter a família bem, ter comida, ter, sabe, proteção, ter uma casa, tipo, já é muito num país como o Brasil, que as pessoas valorizem isso e que a solidariedade, tipo, inspire pessoas a olhar mais pro outro, ter mais empatia. Tipo assim, eu sei que é um discurso meio tilelê, mas é porque eu, de fato, espero que situações limite façam a gente atravessar essas situações e que a gente saia pessoas melhores do outro lado. Eu esqueci de falar, mas pensando até na pergunta anterior, teve uma coisa assim que eu mudei em relação ao meu conteúdo, que eu comecei a procurar mais pessoas que
são de mídias independentes, tipo, principalmente fotógrafos, assim. Eu comecei a ir muito atrás porque eu queria ver o que estava acontecendo em outros contextos. E eu sei que as mídias, às vezes, hegemônicas até têm limitações de território, espaço. E muitos desses caras, essas minas, elas moram no território, eles se aventuram solitários. Então, eu comecei a entender como que estava a pandemia nas questões indígenas a partir de mídias livres, assim, que foi uma coisa que eu mudei um pouco de correr atrás disso. Mas em relação a tudo, eu acho que eu tenho uma perspectiva otimista, no sentido de entender que as pessoas estão muito bravas com o Bolsonaro e agora eu não estou tão sozinha, porque eu estava brava com o Bolsonaro tipo, a minha vida inteira, e aí agora eu já me sinto um pouco menos, sabe, tipo, falar mal do Bolsonaro e tipo, achar que ninguém vai me xingar na rua, né, do tipo, não sei. Já tá uma coisa mais naturalizada, né? Tipo, você escuta já as pessoas falando, credo, o Bolsonaro é horrível, assim, já até na minha família. Sim. Gente, tem um cachorro! Tem, desculpa, é o meu. Desculpa, ele deve estar. É que tem uma pessoa na rua, ele tá te desculpa. Mas eu ainda tenho uma preocupação realmente em relação às Desculpa, gente, perdão mesmo, desculpa. Eu tenho uma questão com a ampliação das desigualdades, né? Eu tô vendo muito mais gente em situação de rua já no meu bairro, que geralmente tá eu tô vendo com mais frequência. Eu tô muito preocupada em relação às... eu ando muito preocupada, eu ando me sentindo um pouco impotente para traçar talvez um panorama mais positivo, assim, porque eu tô num bairro de classe média alta, né? Então também tem essas coisas, às vezes, eu até, enquanto mulher negra, gosto de demarcar isso, porque eu tenho essa outra perspectiva também do meu corpo adentrando outros espaços, né? E, cara, eu olho pra cá e tá tudo normal, assim, eu vejo as pessoas com suas empregadas domésticas vindo de máscara, fazendo a faxina e indo embora, assim, não sinto que existe um medo, né, um desespero ou uma sensação de desamparo social, como eu vejo nas imagens e nos conteúdos que eu tô procurando de outros contextos. Então, eu tenho um sentimento um pouco dessa ampliação das desigualdades. Isso é o que mais me dá medo na atual conjuntura, considerando o atual governo. Como vai ser o amanhã, né? Qual que é esse novo normal? Se ele vai ser um novo normal de todo mundo pensando coletivamente, ou se ele vai ser um novo normal com umas desigualdades ainda mais ampliadas num país em que se construiu em cima de desigualdades já muito claras, já muito evidentes. Eu tenho um pouco desse receio e isso vem me preocupando, mas estamos aí trabalhando o nosso psicológico para enfrentar isso de peito aberto e falando e sem silêncio, né? Quebrando o silêncio, que eu acho que é uma coisa muito importante. Obrigada, gente. Muito obrigada. O Ivan fez uma pergunta que eu esqueci de falar, então a gente pode terminar com ela, que é fácil. Vocês devem ter na ponta da língua e depois a gente pode fazer uma matéria também sobre isso na nossa sessão Mulher Bacana Ler, que é: que livro mudou o jeito de vocês olharem a vida? Eu vou dar uma de influenciadora. Ai, gente, eu não leio. Tô brincando. Não. Eu acho que eu vou citar Angela Davis, mas eu também queria citar um livro que eu tô lendo agora, da Eliane Brum, que é um livro que chama Brasil Construtor de Ruínas, que é um panorama de Lula a Bolsonaro. Inclusive, eu não sei se você sabe, Stephanie, mas ela cita você como... Juro, ela cita você no seu debate no Itaú Cultural dos fofos ensinam sobre blackface. Mas ela cita você como uma... Não, como assim, como de verdade. E eu concordo 100%. A Eliane Brum coloca você ali como uma pessoa que mudou as estruturas, tipo assim, da visão. Assim, tem coisas que não... que agora, a partir de agora não podem... Assim, a gente tem que ouvir pessoas negras. A gente não pode só achar que a gente pode... sabe, repetir coisas do passado. Então, ela faz um panorama... Não, mas é incrível, de verdade, de verdade. Eu acho que esse livro dele...
Sim, chama Brasil Construtor de Ruínas. E é muito maravilhoso porque a Eliane Brum, eu acho esse livro as pessoas têm que ler. Eu acho que dá um super, para mim, organiza muita coisa, assim, de como nasceu o Bolsonaro, sabe? Qual Brasil foi capaz de eleger esse cara. Esse livro é um livro da minha quarentena que eu indico muito para as pessoas lerem. Gente, eu fiquei super, porque eu tenho muito medo desse debate, porque muita gente me chama de censuradora até hoje, assim, sabe? Do tipo, você censurou e tal, e a gente tava falando de blackface, que era uma coisa que eu nem imaginava que as pessoas ainda faziam, então foi tipo... Sim. Ai, deixa eu dar uma dica de livro. Um livro que eu gosto muito, que é assim, que mudou, e eu inclusive coloquei naquela listinha, que é A Revolução das Mulheres. Ele é um livro que ele é uma tradução de artigos de mulheres russas, feministas, e ele mudou muito a minha perspectiva enquanto feminista, não só entendendo a origem do feminismo, mas entendendo que as feministas, sei lá, um século atrás já estavam falando sobre creche, já estavam falando sobre a necessidade da criação coletiva de crianças, já estavam falando sobre como muitas vezes elas se sentiam excluídas dentro de partidos políticos que tinham posicionamentos condizentes com os delas, mas que elas, por serem mulheres, eram muitas vezes silenciadas. Eu acho que esse livro, tipo, o que a gente está falando no textão do Facebook não é tão idiota assim, porque naquela época elas falavam em jornais e tal, mas é muito parecido com as nossas demandas, e a gente e foi um banho de água fria, assim, para mim, do tipo, olha, o textão da internet dessas mulheres todas não é banalidade, é construção de conteúdo, é reafirmação política, e condiz muito com o que essas mulheres já estavam dizendo, mulheres que literalmente foram para as ruas e tipo, pegaram em armas quando foi necessário para lutar pelas suas ideologias. E aí também eu acho que, mesmo sendo gringa, eu acho que tem Sueli Carneiro, que eu acho que é muito importante que as pessoas leiam, mas eu acho que Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, é um livro que ele também muda as chaves das pessoas em relação ao que é feminismo, o que é o pensamento das feministas negras, o que é a interseccionalidade, o que é a nossa visão de mundo. A Bell Hooks é a minha feminista, talvez seja aquela que eu choraria se eu visse ela na minha frente, assim, do tipo... Ela mexe muito comigo porque ela fala tanto no campo midiático, da afetividade, e no campo político. E essa ideia do que é o feminismo, né? As pessoas ainda têm muita dúvida. E o que é o feminismo negro? Como que as questões raciais e feministas, elas se calham, né? Eu acho que esse livro é essencial. Além de Sueli Carneiro, que tem um livro novo aqui, Escritos de uma Vida, que eu indiquei também, que é um livro que é um compilado de artigos dela, que faz também a gente pensar o que é essa perspectiva de uma mulher negra feminista em outro momento político. E eu acho que falta um pouco, talvez, essa noção, porque hoje, infelizmente, eu ainda vejo muita gente com uma confusão em relação à questão racial e de gênero, que vem ganhando força no discurso, até que raça é mais importante do que gênero, como se a gente estivesse numa competição. A gente não tá. Eu sou afetado pelas duas coisas e eu queria que as pessoas pensassem mais sobre isso. Maravilhosas, muito obrigada. Que aula, como falaram aqui, é isso. Que aula que, assim, falando tanto em privilégios, acho que esse é um deles, poder ter a opinião de vocês aqui, compartilhar essa hora com vocês. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer que a gente consiga fazer mais vezes com outros assuntos e que passe logo para a gente conseguir fazer isso pessoalmente com a galera ali assistindo e podendo participar também. Ai, saudade. Muito obrigada. Saudades do que não vivemos ainda. Saudades do que não vivemos. Gente, eu vou ser cancelada novamente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau. Tchau, tchau.